Eu queria recomendar para vocês esse livro. Esse livro vocês conseguem comprar. Vocês estão conseguindo enxergar ou não? Conseguem enxergar esse livro ou quer colocar uma tela maior? Esse livro é do Timothy Keller, chamado Encontros com Jesus, tá? E depois a gente pode passar também, eu não sei, eu acho que eu vou ter que passar para vocês uma lista, que eu queria enviar alguns materiais durante a semana para vocês desses encontros, algum resumo, tá? E depois a gente pode passar uma lista aí com você colocar o teu nome. E nós fazemos isso sempre pelo Telegram, tá? Nós não fazemos isso pelo WhatsApp, porque o WhatsApp tem um limite de gente que a gente pode mandar coisas, tá certo? Mas aí você pode entrar ali no Telegram, que a gente vai te adicionar a esse grupo da Escola Bíblica, né? Que são Encontros com Jesus, tá? Então, é um livro, acho que está em torno de R$40 pela Vida Nova, Timothy Keller, e esse livro, ele é muito interessante, ele é muito bom. A visão que hoje ele dá desses encontros maravilhosos que a gente pode ter com Jesus Cristo. Tá certo? Então, eu não sei aqui, nessa manhã, como é que foi o seu encontro com Jesus. Como que isso se deu? Quando foi? O que aconteceu? Alguém se lembra disso, desse momento? Não. Quem se lembra como é que foi isso? Vamos pegar o Fernandinho aqui. Vem cá, Fernandinho. Conta para mim a sua conversão. Você é. Tem outro Fernandinho aqui? Não tem. O único Fernandinho que tem aqui é o senhor. O senhor fala para multidões, não vai falar para esse grupo? O que você é? Uma tranqueira. Era ruim mesmo? Ruim. Era bem ruim, bem ruim. Você acreditava em Deus, acreditava em Bíblia? Eu morava num lugar que era em Pirituba, né? E na direção... Nada contra. Não, morava lá. E na direção do meu quarto, assim, bem no alto, tinha uma Assembleia de Deus. E tinha uma corneta. Não sei se vocês já viram aquela corneta. E todo dia de manhã eles faziam o culto e ligavam o som no último volume. A gente era baladeiro, né? E aí para acordar no domingo de manhã, né? Ouvindo o hino, né? Aí, o hino dava. O pastor começava a pregar. E o som era bem agradável, né? Porque era aquele som estridente. Então eu tinha alguns conceitos diferentes, né? E a minha vida foi se encaminhando. Num dos momentos, acho que no primeiro momento mais difícil da minha vida, eu conheci a minha esposa, né? E ela trabalhava comigo. Eu estava num processo de separação. Eu queria me separar e ela falava assim, não se separa. Eu queria me separar e ela falava assim, não se separa. Eu falei, não, mas eu vou me separar. E eu acabei me separando. Não tinha nenhum tipo de conexão, as coisas já tinham acabado. E por incrível que pareça, nesse momento, ela começou a me apresentar, né? Jesus. Ela era uma pessoa diferente. O que ela fazia, como ela falava, como ela desenhava, Deus era uma coisa que foi me tocando, e aí eu acabei me apaixonando por duas coisas, né? Me apaixonei por ela e me apaixonei por Deus, me apaixonei por Deus e me apaixonei por ela.
na Assembleia de Deus. Pois, ó, gente, põe reteté nisso, né? Põe reteté. E hoje eu não vou mentir, eu adoro um reteté, né? Conversão foi tão grande que, né? Eu gosto de um poder, assim, sabe, um fogo, né? A gente respeita, mas a gente, né? Se puder, a gente dá um... Então, na realidade, assim, as pessoas não acreditavam muito, né? Elas não conseguiam entender o que é que aconteceu e como essa chave foi virada. Veja, eu nunca, eu sempre acreditei em Deus, né? Eu era católico, então a gente sempre tinha. Eu me lembro muito do meu pai, que era uma coisa muito interessante, né? Meu pai, toda noite antes de dormir, a gente tinha um quadro da Santa Ceia. Eu conto bastante isso para a Rose, né? Tinha um quadro da Santa Ceia na cozinha e toda noite ele parava na frente daquele quadro, abaixava a cabeça, fazia a oração dele e ia dormir, né? Então, assim, a gente sempre teve esse vínculo, mas não existia uma proximidade, né? Não existia uma ligação tão grande, né, como tem hoje. A gente acreditava, a gente via, mas assim, não existia como o pastor gosta muito de falar, não existia um engajamento para aquilo que... E a minha vida mudou, né? A partir desse momento, minha vida mudou. As pessoas começaram a me olhar de uma maneira diferente, né? Os meus amigos não são mais os mesmos. Ao longo do tempo, houve uma divisão. Isso não significa que eu não tentei mostrar para eles o caminho, mas a palavra é aquilo que foi dito hoje de manhã, né? A palavra não volta vazia. A gente falou, a gente mostrou, e aí cada um segue o seu caminho, né? E aí, eu estava passando o momento específico da conversão, foi nessa igreja, na Assembleia de Deus. Aí já não era mais Pirituba, aí já era lá na Zona Leste, né? Se vocês acham que Pirituba é ruim, você imagina a Zona Leste, Jesus. Estou brincando. Mas foi lá, e aí, exato, uma comunidade simples. Não, aí Carvalho, é mais longe ainda. Aí Carvalho. É pesado, né, irmão? É pesado. Ei, irmão, é brabo o negócio. Ali o negócio pega. Mas, gente, eu acho assim que eu nunca fui tão bem acolhido na minha vida, né? Ainda hoje a gente tem, a gente tem aquele sentimento de saudade de estar próximo, porque foram pessoas que num momento muito difícil da minha vida me acolheram e me acolheram com muito carinho. Vamos lá, vamos pensar em termos prováveis de possibilidades. Você tinha uma formação, ele era administrador, ele cuidava de todos os hospitais da rede pública. 39. Cético. E vai para a igreja. E aí a gente entra e vê ele eu creio que deveria ser uma igreja muito simples. Porque hoje é chique, em igreja chique. É legal falar que eu vou em tal igreja. Dá status. Dá status hoje dá. Na minha época, falar que era crente era um negócio terrível. Hoje é chique. Hoje a gente tem
jogadores de futebol, hoje a gente tem políticos, hoje a gente tem primeira-dama, não, ex-primeira-dama, a gente tem tudo hoje. Hoje é chique ser crente. É chique. Nessa época, não. 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 E aí? Vai ou não vai para uma igreja? Obrigado, Fê. E você sabe qual é uma das primeiras conversões? Um jovem parecido com ele. Cara estudioso. Pode colocar, Silas. O nome dele era Natanael. Cético. Extremamente cético. Um cara que é cético e estudioso, ele vem agregado de uma série de coisas. Ele vem agregado de preconceitos. Geralmente, intelectual, há uma frase aí, eu não sei aqui, os estudiosos aqui sabem disso, que se tem alguém que gosta de pobre, é intelectual. Pobre adora intelectual. Mas sabe como ele fala de pobre? Na beira da piscina tomando uísque e filosofando. Ele adora pobre intelectual. Eles estão nas favelas fazendo projetos científicos. Eles estão numa sala assim, cheia daquelas crianças correndo e discutindo como se a origem da pobreza. Esses são os nossos intelectuais. Por isso que a gente hoje está surpreso, ver os intelectuais no poder. Me fala uma ação de intelectual. Quando eu estava na faculdade, e aconteceu um fato muito duro, muito triste. Meu professor, o amigo dele foi morto na Avenida Paulista, e ele foi espancado. Não sei se vocês se lembram disso, de 2 homossexuais que foram perseguidos na Avenida Paulista, que correram e mataram um. Um deles era meu professor, o que sobreviveu. O cara que morreu não ia dar aula para mim, né? Então, o que sobreviveu era meu professor. E aí, a faculdade em Anguera obrigou ele a se declarar, porque ele não tinha assumido para todo mundo que ele era homossexual. E como ele saiu na primeira página do IG, então ele contou o fato, o que foi, eles estavam subindo, acho que da Augusta, um grupo de hooligans cercou eles, né? Aqueles careca forte, e perseguiram e mataram. Então, agora, não é porque alguém aqui não tem cabelo que vocês vão achar que é hooligan, eles são crentes. Tem uns 3 aqui, eles sentaram todos do mesmo lado aqui, ó. Tá? E tem um Dalton ainda ali. Os caras são fortes, né? Olha só, fica em pé, Fernando. Ó, não é hooligan, ele é forte. Skinhead, isso. Só é forte, tá bom? E luta judô, é campeão de judô, então é isso. E aí ele foi e se declarou, falou: olha, gente, eu sou homossexual, tal, fui criado, né? E mostrou que ele tinha tatuagem da Madonna, contou tudo aquilo. E aí começou a discussão na sala de aula. Isso é um pensamento retrógrado da sociedade. Mas essas igrejas, esses crentes que fomentam a violência, porque eles são extremamente preconceituosos. Aí alguém falou, eles acreditam num livro que foi escrito há não sei quantos anos atrás por homens, eles falam que aquilo é Deus, isso não é Deus. E aí ele pegou e contou que a mãe dele é católica, mas a mãe dele não aceitava, tal, e depois de tanto falar, ela acabou aceitando, aquela coisa toda aí, e aí começou toda a crítica com a igreja. Porque a igreja é retrógrada, a igreja é castradora, a igreja ela é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo outro, e aí eu levantei a mão. Depois de meia hora de discussão,
pronto, aí. Eles falaram, azedou, o negócio azedou. Eu falei, eu sou cristão. Eu creio na Bíblia. Tudo isso que vocês falaram faz parte de algo chamado instituição, mas não é cristianismo. O que eu creio é que o cristianismo transforma e traz amor ao próximo. Vocês estão falando aqui que aqui é um mundo civilizado, que é um mundo intelectual, que é um mundo onde a gente estuda e que a gente detém, e que a universidade é a detentora do saber. Vocês estão até propondo que a universidade é a que tem que fazer os tratados de ética e de moral. Não é isso? É. Então. Só que quem fez a multimistura para matar a fome de criança na África foi a Igreja Católica. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, quem cuida dos favelados são o pessoal do Candomblé. Candomblé. Quem hoje trata pacientes psiquiátricos? Quem que cuida de pacientes psiquiátricos? Espírita. Quem que trata drogados e alcoólatras? Evangélicos. Estranho, eu nunca vi uma universidade ter uma creche. Eu não vi uma universidade ter um orfanato. Universidade tem convênio com hospital. Por que a universidade tem convênio com hospital? Porque dá lucro. Porque recebe do SUS. Porque mantém a universidade. Aquele hospital escola que tem, é para isso. É para sustentação, para o sustento da universidade. Mas eles não têm convênio com asilo. Se eu tiver que mandar alguém hoje para um hospital psiquiátrico, vocês não sabem a luta que é e aonde que eles mandam. Então não é essa sabedoria que tem aí que transforma o mundo. Vocês me desculpam, eu só queria falar isso, tá? Porque nós somos tão retrógrados, somos tão preconceituosos, mas a gente cuida das pessoas. Gente, vamos mudar de aula, vamos mudar de assunto, vamos voltar à aula. Eu sou professor de psicologia, acabou o assunto. Acabou a aula ali, eu estraguei a aula. Eu ainda prefiro ser retrógrado. Mas cuidar de alguém. Você já imaginou se toda a salvação, se todo o sentido da vida viesse de quem está sentado num banco de universidade e tivesse conhecimento filosófico? O que aconteceria com o mundo? Montônio está me ouvindo? Consegue ouvir, Montônio? Consegue, né? Quantos aninhos o senhor tem? 84, irmão Antônio tem. Quantas faculdades o senhor tem? Nenhuma. Ele vai para o céu tanto quanto eu, amém, irmãos? Qual foi o projeto de Deus e o plano de Deus para nos salvar? Ele usou o melhor de todos os métodos, o exemplo. Onde o intelectual consegue aprender, quanto o favelado consegue aprender, quanto o índio consegue entender, o africano. O que nós cremos é tão simples
que a gente consegue pregar em todo lugar. Às vezes eu sento e vejo aquele history, religiões do mundo. Cara, eu fico 1 hora ouvindo aquilo e no final, sabe o que eu falo? Cara, não entendi nada que esses caras fazem. Passou um agora que é subir no pico do Himalaia, um grupo de gente, metade morre no caminho. E aí eles põem tecido, eles fazem como se fosse uma tenda de circo, com várias hastes, com tecidos coloridos, e se aquela haste não ficar ereta 90 graus, isso quer dizer que eles terão pragas, que a colheita não vai ser boa. É lá no Tibete. Gente, tem religião que é tão difícil entender. Mas qual é a nossa religião? Nossa religião é essa. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dele. E sem Ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele. E Ele era a luz dos homens. E Ele se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E aí a gente entendeu. Aí a gente entendeu. Porque a gente viu. A gente viu. Só tem uma forma de eu aceitar Jesus, é ver Jesus. Vamos cantar um hino, que era o hino que a gente cantava quando criança. Foi na cruz, que um dia, o quê? E se eu não ver, eu não aceitei a Jesus. Gente, essa era a mensagem. Foi na cruz, onde um dia meus pecados, foi ali que o que aconteceu? E agora? Então, foi o meu coração, agora eu não entendo, ditoso, aí eu já não sei. Mas esse refrão, foi na cruz, onde o dia eu vi. E se desculpa, você ainda não viu, não tem como você entender Jesus. Sabe qual que era a minha raiva desde pequeno? Que todo mundo via, só eu que não. Olha, isso dá uma raiva daquilo, gente. Você ir para a igreja, os outros via Jesus, eu não via. Eu falei, mas eu devo estar cego, devo estar louco, pô. Como todo mundo vê Jesus? Aí tinha aquelas piadinhas de batismo, né? Sabe qual que é a piadinha de batismo ou não? Tá? Conhece piadinha de batismo? O presbiteriano não conhece, porque não usa água. Então, desculpa, eu tenho uns irmãos aqui, desculpa, perdão. Mas a piadinha do batismo, qual que era? O pastor pega e põe a pessoa lá no fundo. Sobe, pergunta, você viu Jesus? Não, então volta. Aí tira, você viu Jesus? Não. Daqui a pouco você vai me matar. Você não vê Jesus, você não vai cair. É a piadinha de crente que faz com a gente. Se eu não ver Jesus. O que aconteceu com um homem chamado Natanael?
Gente, onde que vocês põem isso aqui? Eu não sei como vocês escondem isso aqui. Poxa vida, ninguém me fala. Na época de Jesus, não havia universidades, tá? Quando aquele jovem rico encontrou Jesus, chama ele do quê? Não de mestre. Mestre é eu e você. Quando ele encontra Jesus, como que ele chama? Bom mestre. Aquele jovem que encontrou Jesus, ele olha para Jesus e fala: esse mestre é o cara. Porque havia vários mestres. Havia vários grupos. E aí você tinha sempre um mestre que era o seu professor. Um desses mestres muito bons era chamado João o quê? Batista, porque ele era membro da Igreja Batista Memorial. Por isso, o nome dele é João Batista? Não, o nome dele era João. Por que ficou João Batista? Porque ele batizava. Então ele era chamado de João o Batista. Não era João Batista, era o Batista. Mas de tanto falar João o Batista, virou. O nome de Jesus é Jesus Cristo? Não. Era Jesus o Cristo. O que é Cristo? Palavra Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo? Guardem isso. Ungido. Ungido. Então, de tanto falar Jesus o Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Cristo, virou Jesus Cristo. E João era um líder um pouco diferente dos outros, muito diferente, muita gente seguia João. Então, extremamente carismático, um homem assim muito voltado diante de Deus, e ele tinha uma pregação estranha, né? João atacava todas as questões políticas da época. Quem gostava dele era Herodes, né? Herodes amava João. Não sei se vocês conhecem. Oi? Herodias, então, nossa, devia ser assim. Por que Herodes e Herodias odiavam João Batista? Não é porque ela era casada. Era porque João contava o que era esse casamento. E não era fake news. Você já imaginou se tivesse Facebook com o João? Nossa, meu Deus. Tivesse WhatsApp na época do João Batista? João denunciava os pecados. João denunciava o distanciamento da palavra de Deus. Ele falava dos soldados, que os soldados não podiam ser corruptos. Ele falava dos sacerdotes. Não era um cara muito agradável, né? E ele tinha um grupo de jovens que acompanhava ele. André, Pedro, Felipe. E tinha um deles que era Natanael. André, quando encontrou Jesus, ele correu para Pedro e falou: encontramos o Messias. Encontramos o Messias. E foram então até Natanael e foram falar. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia e, encontrando Felipe, disse-lhe: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe então encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Quem que é esse que os profetas escreveram? Quem que é esse que Moisés falou que viria?
Jesus. Não. Quem que é esse homem? Será que eles estavam esperando esse homem? Qual que é a imagem que eles tinham desse homem? Qual é a imagem que a gente faria desse homem que viria libertar o povo de Israel? Vamos pensar, vamos lá, ó. Eu vou falar para vocês que daqui 4 anos a gente vai achar o presidente que vai mudar o Brasil, que vai realmente acabar com toda a corrupção, vai fazer com que o judiciário funcione, que vai haver uma distribuição de rendas, que vai abolir todo tipo de corrupção. Como que vocês imaginam que é esse homem? 1,69 m, cabelo grisalho, um pouquinho saliente, castanhos, umas entradas e saídas. É assim que vocês imaginam que é esse cara? Vocês imaginam esse cara? Não, não é. Vamos pensar nesse ponto. Como vocês imaginam que vai ser esse homem? Como vocês acham que vai ser esse homem? Vamos pensar em alguém que... Uma mulher. E como que é essa mulher que você acha que vai ser? Porque homem não deu certo. Então, como que você... Pensa ela fisicamente. Como que ela é? Um pouco mais velha, uns 45 anos. Você acha que 45 anos é velho? Ó, você já estragou, começou estragando tudo aqui. Então você acha que ela tem que ter uns 45 anos? Como que ela tem que ser? Ela se vestir bem, falar bem. Bonita. Se não for bonita, não vai resolver nosso problema. Quem acha que vai ser um homem? Daqui 4 anos, vamos pensar no nosso presidente, que vai vir, vai resolver. Como vocês acham que ele tem que ser? Faz quantos anos que a gente está esperando esse infeliz? Eu estou esperando faz 58 anos. Faz 58 anos que eu estou esperando esse presidente. Que eu olho e falo assim, achei um cara. Esse cara vai resolver o Brasil. E a senhora, faz quantos anos que a senhora está esperando esse homem? 66. Como que a senhora idealiza ele? Como que a senhora imagina que ele seja? Mas as pessoas idealizavam o Salvador, o Messias, o homem que ia resolver tudo. Meu Deus do céu. Como seria? Apareceu um cara bonitão, falando firme. Novo, enérgico, estudioso. Já começou roubando teu dinheiro. Quais eram as características desse Messias que viria? Lindo, maravilhoso. Pensa bem, a gente está vivendo um processo de um mundo que vive em guerra. Moreno, alto, bonito, sensual não, já para, já que eu comecei, já botei todo mundo para pecar aqui, tá? Para com isso, não é isso não. A gente está pensando o quê? Num guerreiro ou não? Vamos pensar no Thor. O cara político, né? Gengis Khan não, porque Gengis Khan é uma decepção, é uma coisa desse tamanho, feio pra caramba, horrível. Talvez vocês estudassem a história de Gengis Khan, vocês vão. Vamos pensar no Hércules. Aí falaram para Natanael, achamos o Messias. Ele veio lá de Nazaré. É lá da Aê Carvalho. Achamos o Messias. Ele veio lá do Higienópolis. Veio de Diadema.
Me fala um aqui que ia falar. Aí a gente olha para Natanael e fala o que para Natanael? Nossa, indecente, incrédulo, metido, preconceituoso. O que Natanael fala? Felipe, você está de brincadeira. Cara, você está de brincadeira. Qual era a única forma de fazer o Felipe, fazer Natanael mudar de visão? Qual foi o evangelismo mais eficaz que Felipe usou? Natanael, vem comigo. Vem ver. A vida disso aqui, eu tenho até medo disso aqui. Dá medo de ver a história. A história disso aqui é terrível. Um dia me botaram para conversar com ele, que eles estavam no início do casamento, para dificuldade. E aí eu já comecei dando a mó dura. Anderson, você não pode ser assim, Anderson. Anderson, você tem que ser aquilo. Anderson, você tem que ser aquilo outro. Conta a tua história. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, o que eu falei? Ó, não é nada daquilo, Anderson. Continua sendo. Mas enquanto ele não veio e viu o que era isso, o maior de todos os evangelismos está aqui. O que Felipe falou? Vem. Esse senhor, ele agora tem feito Uber. Entrou no carro dele e vira culto. E ele pegou outro dia uma pessoa aqui que tentou uns 2 Uber, não deu certo, e pegou ele. E entrou no Uber dele. E aí o cara contou, ele falou, na vida tudo tem um propósito. E aí o que você fez com esse cara? Trouxe para Viva a Vida. Aí está frequentando o culto agora. E aí, Ele trouxe, mas o que você falou pro cara dentro do carro? O cara bravo, nervoso. eu estava com a rádio ligada, ele perguntou se eu era evangélico. Eu falei, não, eu sou cristão. Ele não fala que ele é evangélico, ele não gosta de ser chamado evangélico, ele é cristão. Aí eu expliquei para ele algumas coisas e falei que Jesus era maravilhoso. Que a situação dele no Viva a Vida poderia ser ajudada. Aí ele veio e está aí. O cara veio no Viva a Vida, ou seja, no programa mais complicado da igreja, ele trouxe o cara para o programa mais difícil da igreja. Ele não chamou para a escola, não chamou para o culto, vem para o culto que o culto é alegre, o culto é... Não, você quer aceitar, você já vai começar aonde tem que começar mesmo. E aí ele trouxe a esposa, trouxe os filhos. A esposa, eu trouxe as filhas, a esposa estava aqui hoje. Foi teu marido que, não sei quem que é, mas se estiver aqui, foi ele. Vem e... Quando ele chega perto de Jesus, como será que foi a reação dele? Quando ele olha a Jesus. Isaías 53 diz que ele foi crescendo como um renovo e que não havia nenhuma formosura nele que nos atraísse. Sabia disso? Que Jesus era um homem de dores.
nos quais os homens não viam beleza. Esse quadro que você tem pintado de Jesus com olho claro, cabelo castanho, comprido, barba bem feita. Se você tirar a barba, vira o rosto de Maria. É Maria. O judeu não tem um rosto fino, nariz fino. Judeu, nariz em judeu é grande, é chapoca mesmo. Não é essa coisa toda linda que a gente vê. Quando você anda para esses países, você vê, né? Sueco, alemão, esse povo, né? Quando criança, que coisa linda, né? Quando criancinha, eles são loirinhos, de olho azul, pena que cresce. Cresceu, aí estraga tudo. Pena que cresce. É que nem aqueles cachorrinhos, né? Cachorrinho é lindo, né? Pequenininho. Pena que cresce. Não tinha beleza. Eu estava conversando com a Marli, a gente estava vindo agora de manhã. Tem algumas profissões que o físico ajuda ou não? Se você não tiver se o teu físico não... Você consegue trabalhar naquilo? Já espera. Os dois são terríveis, né? Estão aqui. Os dois são dono de academia e professor de educação física. Eles já começaram a rir. Ele olhou para Jesus, o que ele viu? Jesus olha para ele e diz assim: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há... O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? As pessoas não gostam muito de você não, você é muito sem educação. Você fala na lata. Você é um cara grosseiro demais, todo mundo sabia. Só que Jesus falou desse jeito com ele. O que Jesus falou para ele? De forma elogiosa, linda. Você não tem fingimento. Você é verdadeiro. Talvez eu diria para você, você é sem educação. Você é grosso. Você fala na lata. E você sabe o que ele disse para Jesus? Nunca ninguém me entendeu desse jeito. Jesus falou isso um dia para mim. Você é o Aderso, você não tem fingimento. Você não tem. E ele olha para Jesus e diz assim: como é que tu me conheces? Como é que o senhor sabe isso de mim? E Jesus olha para ele e fala assim: eu te vi debaixo de uma figueira. Só havia 2 pessoas no mundo que sabia que ele estava debaixo da figueira. Quem? Quem? Ele, Jesus.
Quando Jesus fala com a gente, só há duas pessoas que sabem daquilo. Eu não sei quantos aqui já entraram e sentaram no banco e deu uma cutucada no outro e falou: como é que ele sabe? Nossa, mas como é que ele sabe? Acho que teve uma vez que eu criei uma confusão num culto aqui, que eu disse: olha, talvez você que está vindo agora para a igreja, chegou no meio do caminho, você brigou com a tua esposa. E você começou a falar para ela: por que você está vindo na igreja? Você sabe que eu não quero ir. E os dois vieram brigando. E quando entrou, eu no meio do culto falei: talvez você que entrou essa noite aqui, você brigou com a tua esposa falando isso para ela. Aí ele pegou, olhou para ela: nunca vi esse cara. Nunca vi. Amém? Quer orar, pastor Paulo? Vamos orar? Depois disso aqui, quer vir aqui? O senhor tem 1 minuto e meio. Pode falar. Paz. É maravilhoso o encontro com Jesus, né? Eu era um católico muito roxo, né? E um dia que alguém me convidou para ir na igreja, tinha, na minha igreja católica, tinha uma missa em intenção do meu pai. E eu falei com ele: se você for na minha igreja, eu irei na sua. Ele foi na igreja. E no domingo seguinte eu fui na igreja dele para ouvir Jesus. Eu tinha muita culpa, tinha muito temor pelos meus pecados. E naquele dia eu ouvi que Jesus na cruz tinha levado todos os meus pecados e que o seu sangue podia me tornar puro e que o meu nome podia ser escrito no livro da vida. Eu falei: é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. E ele, não foi o caso de Filipe, não foi ele que me evangelizou, mas eu que propus para ele: vem comigo que eu vou com você. Mas o convite é sempre esse: vem ver. Os olhos têm que serem abertos mesmo. E eu oro nesta manhã nesse sentido, como Paulo. Pai, eu perdi a conta. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Eu... 77, vou fazer esse ano, 77. Então faz muito tempo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida depois do meu nascimento, como o pastor falou. Eu descobri o propósito da minha vida e descobri o plano de Deus, e quero que isso aconteça com todos que estão aqui. Bem? Então vamos orar. Vamos orar como Paulo orava pela igreja de Éfeso. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conceda o espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, que os nossos olhos sejam abertos, iluminados, para ver a glória de Jesus, para ver o que está contido naquela morte e naquela ressurreição, e que nós fazemos parte disso, um plano eterno, chamado antes da fundação do mundo, para conhecer o Senhor. Muito obrigado por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Tá bom?